Pertencimento. Pertencimento ou sentimento de pertencimento é a crença subjetiva na origem comum que une distintos indivíduos. O pertencimento é uma relação de afeto e de amor por um lugar que você faz parte. Você só cuida daquilo que você realmente gosta. E você realmente só tem cuidado com aquilo que você se sente fazendo parte. O pertencimento é uma autoestima coletiva. Você ter orgulho, você se sentir bem fazendo parte de uma comunidade. Isso é que é o tal pertencimento. Região que se localiza Parelhas, século XVII. Então você tinha, de fato, várias comunidades indígenas que residiam aqui nesse território. Eram comunidades seminômades, eles tinham seus locais onde em determinadas épocas do ano, a partir das estações do ano, eles fundavam suas aldeias. Então, nos períodos de chuva, de estiagem, e havia essas migrações programadas. Eram comunidades que tinham vínculos com o território, mas que eventualmente, a partir da seca ou do período de estiagem, eles iriam mais para o litoral do que hoje é o Rio Grande do Norte. Mas ficavam nesse vai e vem, né? Eram comunidades que também se fixavam aqui, tinham seus locais tradicionais de assentamento, mas que se retiravam a partir de determinadas variantes, né? Causadas pelas estações anuais. 1690 já se tem notícia de um bandeirante adentrando no Seridó. E inclusive aqui por Parelhas, pelo Boqueirão, mas eles encontraram a resistência dos índios nômades, das tribos dessa região. Domingos Jorge Velho e outros bandeirantes que também assolavam os sertões, eles eram contratados pela coroa portuguesa para fazer esse serviço. Eles caçavam negros fugidos nos quilombos e eles também capturavam indígenas para servir de mão de obra barata, já que o escravo africano era caro, né? E o indígena ele era um pouco mais barato em termos de valores e mercado de escravidão. E basicamente era isso, ele era contratado para fazer essa limpeza, já que era muito difícil colonizar os sertões. E logo em seguida vieram o sistema de capitanias hereditárias. Que essas capitanias hereditárias elas eram subdivididas em 6 marias, que era o rei de Portugal, que doava espaços de terra a portugueses e brasileiros para eles ocuparem e colonizarem. Eram 6 marias. Geralmente eram pedaços de terras com 18 quilômetros quadrados. O que aconteceu foi que essas terras, durante o período colonial, basicamente não atraíam muito a atenção devido, primeiro, à presença do indígena, de segundo, a grande dificuldade que era habitar o sertão devido ao próprio clima, devido à questão da caatinga, que os brancos não estavam de fato acostumados, e essas terras nem todas foram colonizadas, elas não foram apossadas de verdade. Quando chegou o período, então, que o Brasil torna-se independente, para regulamentar essas terras devolutas, que era assim que se falava nos documentos da época, essas terras devolutas elas foram regulamentadas por uma nova lei que surgiu 2 anos depois da independência. 1822, independência, 2 anos depois, 1824, Dom Pedro decretou que quem quisesse ocupar terras no interior do Brasil, que o Império
daria a carta de autorização de anuência, de propriedade. Ele decretou isso. Quem quiser ir para o interior, vá que o governo, o império, autoriza a ocupar. Isso em 1824. A partir daí, naqueles tempos, como o meio de comunicação era quase impossível, né? Alguns anos depois, essa notícia chegou nos brejos paraibanos, na Paraíba, e foi se espalhando. Aí 3 paraibanos disseram, vamos entrar pelo interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, vamos procurar a terra para a gente ocupar. Que foram os 3 que chegaram a Parelhas e realmente ficaram. Porque as 6 Marias, eles ganhavam as terras em Parelhas, mas não vinham não. Era só prêmio para ostentar. Mas, com o decreto de Dom Pedro II, aí vieram Félix Gomes Pereira, paraibano, Sebastião Gomes de Oliveira e o negro Cosme Luiz. Esses 3 foram os 3 que chegaram e ficaram já dentro dessa norma de Dom Pedro I. Félix Gomes, Sebastião Gomes e Cosme Luiz foram os primeiros a chegarem e tinham essa perspectiva de ocupação. E eles chegaram e disseram, não, aqui está ótimo. Eu vou ficar aqui. Félix Gomes disse, eu vou ficar aqui montar minha fazenda. Sebastião Gomes de Oliveira disse, eu vou ficar naquela região baixa do Mulungu, que não era Mulungu, evidentemente, né? Eu vou ficar naquela região baixa do pé da serra, porque lá é bom para criar gado. E o negro Cosme Luiz, naqueles tempos, o cidadão negro não tinha direito à propriedade. Aí disseram, e esse negro que veio com a gente? Aí, olha, faz o seguinte, aquelas terras do outro lado do rio, ninguém quer, porque lá não tem como plantar, nem criar, nem nada, só tem pedregulho. Então, manda ele para lá. Okay. E ele ficou feliz por ter, enfim, conseguido uma área para ele. Esses primeiros a chegarem começaram a ocupação construindo as suas fazendas e começando na criação de gado e agricultura de subsistência. O cotidiano naqueles tempos era assim uma coisa muito difícil. Por exemplo, criava-se gado para obter carne, leite e tração animal para os carros de boi, essa coisa toda. Agricultura de subsistência, né? E os produtos manufaturados, que era o caso, por exemplo, de arame, querosene, prego, sal, essas coisas, começaram a chegar através do movimento dos tropeiros. As fazendas que se estabeleceram por aqui, elas acabaram sendo um aporte para os tropeiros que passavam pela região. O mapa do Rio Grande do Norte, ele tem um formato de um elefante. E o município de Parelhas fica exatamente na pata do elefante. Então, quem é paraibano está no leste, se quiser ir para o oeste, tem que atravessar a pata do elefante, que é o Seridó Oriental, certo? E Parelhas ganhou muito com isso, essa posição geográfica. Então, o Boqueirão tornou-se uma espécie de portal, né, uma porta de entrada para a região do Rio Grande do Norte. E foi aí que esse rio Seridó, foi aí que o Boqueirão e as fazendas que aqui existiram começaram a ganhar uma importância. Em 1840, a população e o número de vaqueiros que vinham trabalhar na região ia aumentando. E como forma de lazer, foi criada uma competição de corrida de cavalos nos fins de semana. As corridas eram feitas em pares, um contra o outro. Fazia parte da cultura dos vaqueiros eles testarem a velocidade do cavalo, fazerem brincadeiras com corridas de cavalo de verdade. Então, no leito do rio Seridó, surgiu essa prática de fazer essa competição entre os vaqueiros. E isso acabou se tornando tão popular que virou uma espécie de competição. Então havia necessidade de, nos finais de semana, eles se divertirem, alguma forma de lazer. E a forma de lazer mais encontrada, mais fácil para eles, foi
apostar corrida de cavalos, certo? Então, aqui em Parelhas, na Fazenda Boqueirão, foi incentivado, inclusive, pelo o proprietário da fazenda, Félix Gomes, né, que se criasse uma estrada, né, um local para fazer essas corridas de cavalo para distrair os trabalhadores e a comunidade em geral. E isso foi muito bem aceito e até pelas regras, as disputas eram feitas de 2 cavalos de cada vez, de 2 cavaleiros, daí parelhas, as parelhas de cavalos. Então eles tinham um percurso de aproximadamente 3 a 4 quilômetros para disputar essas corridas de velocidade, competição de velocidade, né? Que começava no Alto da Careta, no Boqueirão, e vinha até e terminava na Praça Félix Gomes, o atual Centro Histórico de Parelhas, tá? Então, de 2 em 2, essas corridas iam acontecendo e, com o tempo, isso foi tendo aceitação da vizinhança e de Parelhas também, que havia prêmio, havia festas, então tudo ao redor, né, dessa competição de corrida de cavalos, tá? Como na região já era conhecido, final de semana, vamos para as parelhas, vamos nos divertir nas parelhas de cavalo, por Parelhas ficou e ganhou esse nome e hoje é o município de Parelhas. A povoação ia bem e começava a se desenvolver, mas por volta de 1845, a região é acometida por uma grande epidemia de cólera. A necessidade, a própria doença, né, requeria muita hidratação, beber muita água e se higienizar. E naqueles tempos de seca, imagine num local onde a água poderia se obter água a quilômetros de distância, certo? Então tudo isso contribuiu para que a cólera fosse mais mortal e realmente matou muita gente. Você tem esgotos a céu aberto, você tem uma população que ela não se alimenta o suficiente para ter uma imunidade adequada. Então tudo isso fez com que essa epidemia de cólera ela se alastrasse não só por Parelhas, mas por todo o Seridó. Então é um período em que morrem centenas de pessoas no Rio Grande do Norte. E acabou descobrindo que essa doença era muito mais assustadora, porque muitas pessoas que foram enterradas nem realmente mortas estavam apenas num estado catatônico, um estado letárgico, em que parecia que estava morto, mas não existia médico para comprovar a morte física da pessoa. E algumas delas eram enterradas e depois descobriam-se que elas estavam vivas porque encontravam os seus restos mortais revirados. E isso fez com que o susto da população ainda fosse maior, pensando, nossa, muita gente que foi enterrada viva. Então não havia nenhuma forma de assistência e ainda o agravante das grandes secas e da falta de água para beber e para se higienizar. Não existia tratamento, não existia remédio, as pessoas tinham zero informação e foi por isso que elas socorreram-se do sobrenatural. Sem ter um medicamento, sem ter médicos para acudir, foi preciso pedir ajuda a Deus. Em 1855, Cosme Luiz, um dos pioneiros, fez uma promessa para que a cólera acabasse e, se fosse atendido, construiria uma capela em homenagem a São Sebastião. Fazer promessas para que algo aconteça, né, seja alguém se cure ou uma doença desapareça, isso faz parte do imaginário do que nós chamamos de catolicismo popular. Então eu faço uma promessa para ficar bom de uma dor que eu tenho, ou para adquirir um bem, adquirir uma casa. A partir dessa promessa eu devolvo essa graça alcançada na forma de alguma coisa. Então foi isso que aconteceu. O Sebastião Chocalho e o Cosme Luiz, eles fazem essa promessa, que se a epidemia se dissipar, terminar, nós vamos erigir uma capela em honra a São Sebastião. O porquê, ninguém sabe dizer direito, mas
Em 1855, mesmo ano que foi feita a promessa ao padroeiro São Sebastião, a epidemia de cólera chega ao fim. Como toda epidemia, e a gente está tendo como exemplo essa pandemia que a gente está vivenciando, ela tem um momento de início, aí ela tem o pico de maior mortandade, é como realmente uma ladeira, a gente pode imaginar isso como uma ladeira. Aí chega lá naquele momento de maior gravidade, onde morrem muitas e muitas pessoas, aí a partir daí, até pelo decréscimo populacional, ela começa naturalmente a se refrear. Então é aí onde a mortalidade ela tende a diminuir. Até porque as pessoas vão observando o que é que faz essa epidemia se alastrar mais ou menos, né? Então vão tomando novas atitudes e isso tende a fazer com que a epidemia ela se dissipe. Para pagar a promessa, se constrói a capelinha de São Sebastião. Foi isso que aconteceu, né? Essa crença de que a pandemia, a epidemia da época, ela foi superada pela intersecção de São Sebastião, fez com que eles cumprissem a sua promessa de fazer uma capela para esse santo. E foi construída a capela de São Sebastião no pátio da Fazenda Boqueirão de Félix Gomes, que hoje é a matriz de São Sebastião. Né? Foi a construção? A construção se juntaram os fundadores, Cosme Luiz, Félix Gomes e tal, um mutirão de pessoas da redondeza para construir essa capela. E se construiu e a partir daí começaram os anos de festa. Inicialmente era um prédio bem modesto mesmo, mas a partir daí vai se construindo esse templo, né? Esse templo vai ganhando mais e mais dimensões, principalmente a partir do século XX, né? Então a partir de 1910, você já tem uma estrutura básica que lembra bastante o que seria hoje em dia a Igreja Matriz, São Sebastião. E a partir daí se cria esse sentimento muito forte de que foi São Sebastião quem salvou a população parelhense. Então você cria a festa de padroeiro daqui, que é uma festa que ganha grande visibilidade. Então já naquela época você tem pequenos parques, você tem forrós, né? Festividades que se relacionam a essa promessa cumprida. Depois desse ano, todos os anos, até hoje, se celebram as novenas de São Sebastião e a nossa tão conhecida Festa de Janeiro. Passaram a existir as festas de São Sebastião. Claro, não nos moldes como nós conhecemos hoje, mas certamente movimentando a vila, movimentando a população em torno daquele aspecto religioso da Igreja Católica. Então, a partir daí começou a surgir a festa de São Sebastião. Hoje a festa de São Sebastião ela é um evento social, é um evento religioso, é um evento cultural. A festa de São Sebastião hoje transcende o que originalmente foi, que era basicamente uma promessa, uma dedicação de um local para uma santidade católica. Hoje a festa de São Sebastião é um ponto de encontro dos parelhenses, daqueles que estão ausentes, daqueles que estão, daqueles que vieram conhecer. Basicamente a festa de janeiro hoje, como nós chamamos, a festa de São Sebastião, é um evento cultural que marca a identidade de Parelhas. Ela é basicamente um traço identitário da cidade de Parelhas. Geralmente não dá para se pensar Parelhas sem a sua festa, pela grandiosidade dela, pela representatividade e pela importância econômica que representa na região. Então, em 1856, se oficializa a fundação de Parelhas como povoação, que já tinha uma população estabelecida e começou a receber ainda mais novos ocupantes. Construída a capelinha, as fazendas já bem povoadas por trabalhadores, familiares, né? Foi convencionado que a partir de 1856, Parelhas ganhava a categoria de povoação. Era a povoação de Parelhas. Tá? Com essa categoria de povoação, foram se desenhando os aglomerados de casas, as ruas. Por exemplo, a Rua Cosme Luiz, hoje, que é a Rua do Rio, a Rua do Meio, que hoje é a Rua Manuel de Azevedo, e as saídas para Paraíba. Então essa povoação, ela começou logo após ser oficializada a fundação de Parelhas, 1856.
Parelhas começa a se reerguer. O comércio de troca dos tropeiros funciona no largo da Praça Padre Bento. O movimento dos tropeiros foi determinante para o desenvolvimento da povoação de Parelhas, porque aqui é onde as pessoas vinham procurar os tropeiros para comprar mercadorias e também para negociar mercadorias, como gado, galinha e comprar sal, comprar querosene. Então, o trânsito de tropeiros foi fundamental para o desenvolvimento da povoação de Parelhas, no seu aspecto econômico. E muita coisa era feita por tropeiros. Você tinha aquela tropa de homens conduzindo jumentos, mulas, que transportavam de tudo que você possa imaginar. Querosene, rapadura, cachaça, fumo, farinha, açúcar, sabe? Então tudo que se vinculava ao básico, né, a cesta básica do parelhense daquela época, era transportado por tropeiros. Desse movimento de tropeiros, começou então, quando originou-se a Feira Livre de Parelhas, que ficou famosa na região, né, por ter muita mercadoria, muito negócio, né? Então a Feira Livre de Parelhas teve início com o movimento dos tropeiros. Como eles pousavam na povoação, então as pessoas vinham de todos os lugares, sabiam o dia que eles vinham, as pessoas vinham de todos os lugares comprar e vender mercadorias. Daí se originou a Feira Livre de Parelhas, que permanece até hoje. 1910. Inicia-se o século XX. O administrador João Felizmino de Melo vê o movimento na praça, os tropeiros e toda a movimentação do comércio. Então, resolve construir um mercado nesse terreno. Veio a ideia de construir um prédio com várias lojas, toda uma estrutura para abrigar aquele comércio. Que as pessoas, os tropeiros negociavam debaixo de árvores, no meio da rua, enfim, eram muito desorganizados. Aí ele projetou o antigo mercado público, que foi derrubado na década de 1990, certo? O mercado público eram várias lojas, né, rodeadas no centro, tinha um pátio onde haviam quiosques para refeições, para servir café, aquela coisa toda. Construído o mercado, se estabeleceu o comércio. Cada vez mais, trabalhadores chegavam e a população crescia. A pequena Parelhas virou ponto de referência comercial na região. Acomodados os comerciantes tropeiros, né? Só foi motivo para o setor econômico da povoação de Parelhas crescer cada vez mais, né? Porque as pessoas das vizinhanças sabiam que ali já existia um comércio estabelecido, né? E esse comércio foi crescendo cada vez mais. Em 1917, foi criada oficialmente a Banda 11 de Fevereiro para animar eventos sociais e de rua. A Banda 11 de Fevereiro, ela surge na realidade nesse contexto de que a importância da cidade era grande, a festa do padroeiro que acontecia em janeiro tinha uma certa proporção para a região e ela surge com a necessidade de animar a festa, de trazer alguma música para a festa, porque havia já a festa e havia a contratação de bandas de outras cidades. E aí, em determinado ano, se eu não me recordo, acho que em 1908 especificamente, uma dessas bandas que vinham da região de uma cidade da Paraíba, ela sofreu um acidente e acabou não podendo vir naquele ano tocar na festa de Parelhas. E nesse mesmo ano, em 1908, Manuel de Azevedo, junto com seus filhos, que eram músicos, e ele era um grande entusiasta da música, ele resolve criar uma banda para animar a festa de Parelhas, porque sairia mais barato, seria mais conveniente você ter uma banda aqui do que você contratar uma banda de fora. E é isso talvez que explica porque a Banda 11 de Fevereiro, até hoje, ela tem uma identidade, uma ligação muito forte com a festa de janeiro. Quase você vê a banda tocando apenas nesses momentos mais específicos de grande celebração ou na festa de janeiro.
E ela tem uma graça em especial, ela tem um charme especial durante a festa de janeiro. Uma banda que teve altos e baixos, teve momentos na história em que ela praticamente deixou de existir, e ela só foi reabilitada lá na década de 60 ou 70, me falha a memória, pelo prefeito Plácido Gondim, que era chamado de Seu Bidu, carinhosamente pela população. Ela foi reerguida porque ela estava praticamente acabada, e ela volta a surgir, e até hoje persiste a banda 11 de Fevereiro. 1920. Parelhas passa à categoria de vila. Nessa época, já havia mesa de rendas estaduais e o grupo escolar Barão do Rio Branco, Parelhas, tem várias estradas municipais construídas que a ligavam às cidades vizinhas. Recebe também seu primeiro automóvel, além de uma linha telefônica própria. E essa categoria de vila deixou Parelhas assim numa posição econômica e social muito boa. Nessa época, Parelhas já tinha representação política na intendência de Jardim do Seridó, que era Bernardino de Sena o intendente, né? Então o desenvolvimento da vila foi muito rápido, porque havia uma fama muito boa nas vizinhanças, né, do movimento comercial de Parelhas, tá? Foi nessa época, a partir da década de 1920, que começaram as discussões sobre a emancipação política de Parelhas de Jardim do Seridó. 1921 é registrada as últimas corridas de parelhas de cavalos. As corridas de cavalos, que foram muito famosas em Parelhas, né, e que fazia parte, inclusive, do lazer e até da sociedade da povoação, ela foi perdendo sua importância e foi caindo de moda a partir de 1920. Então, as últimas corridas que se tem notícia aconteceram em 1921, certo? Então, essa forma de lazer e de entretenimento, ela foi substituída por times de futebol, que em 1927, por exemplo, já havia um time de futebol oficial em Parelhas e nas comunidades rurais também. Então o futebol ele substituiu de imediato essas competições de corrida de cavalo, certo? Também na parte de apresentação musical, que nesse mesmo tempo foi criado o time de futebol, havia uma instituição que a população criou para também produzir eventos musicais. Foi criado por essa instituição, que era o Grêmio Esportivo Parelhense, foi criado o time de futebol e uma banda de jazz, que se apresentava nos eventos, nos aniversários. Essa banda de jazz era composta por donas de casa e músicos. E o time de futebol era composto por rapazes da elite parelhense. Nesse tempo, também foi construído o Cinema Ipiranga, o primeiro cinema de Parelhas. Você tinha a câmera de projeção, era um cinema convencional mesmo, né? Onde eram exibidos filmes, boa parte deles ainda em filmes mudos. Então, eram filmes em preto e branco, mudos, não é? Alguns eles contratavam músicos para ficarem tocando ao vivo durante a apresentação do filme. Então também acontecia isso. Mas eram basicamente exibidas obras de cinema mudo. Eu tive de ver um recorte de um jornal lá no arquivo que tinha um filme chamado A Crucificada, que foi exibido no Cinema Ipiranga aqui de Parelhas na época, né? Então se diversificou muito. O cinema, a banda de jazz, a banda de 11 de fevereiro já existia e o time de futebol. O desenvolvimento socioeconômico da vila nesses anos pode ser visto nesse trecho escrito por Manuel Vigílio do Nascimento. Parelhas também foi beneficiada com uma boa representação política, porque desde a povoação
Parelhas tinha um representante na Câmara Municipal de Jardim do Seridó, que era a intendência, que o intendente, o representante era Bernardino de Sena e Silva. Ele sempre representou Parelhas na intendência de Jardim do Seridó, mesmo sendo Parelhas uma simples povoação. Então Parelhas tinha uma maior população do que Jardim naquela época, era mais desenvolvido em termos de comércio, tinha uma lavoura de algodão gigantesca. Então onde hoje em dia muitos bairros como Ivan Bezerra e outros mais que não existiam naquela época eram tomados por lavouras de algodão. Você tem um comércio extremamente próspero, né, de mercearias, de bodegas, de vendas em atacado, varejistas, que comercializam de tudo que você possa imaginar, de tecidos a materiais, coisas importadas, né? Então a nossa elite local ela percebe que é muito mais interessante para Parelhas que as rendas e impostos que são gerados aqui sejam administrados por parelhenses e não por jardinenses. Então é a partir daí que se inicia esse movimento de emancipação política. Já era hora conforme se observa no desenvolvimento da vila, né, de Parelhas obter sua independência política, sua emancipação política. Esse movimento começou mais ou menos em 1925, 1926. Né? Esse movimento começou, inclusive liderado por Bernardino de Sena e Silva, que era, como eu já disse, o representante de Parelhas na intendência, até que em 1926, no dia 8 de novembro de 1926, o governador da província, José Augusto Bezerra de Medeiros, reconheceu o desenvolvimento da vila de Parelhas e decretou a emancipação política. Parelhas, mais do que nunca, está viva. Tá? Então Parelhas, a partir daquele instante, passou a ser independente politicamente e economicamente, quando promoveu sua primeira eleição e elegeu seu primeiro prefeito e intendentes. Tá? Que o primeiro prefeito foi Laurentino Bezerra e os 6 intendentes que correspondem hoje à Câmara de Vereadores. A partir daí, se começa a história política de Parelhas. A primeira eleição para prefeito aconteceu em 1926. O primeiro prefeito eleito só durou 2 anos. A Revolução de 30 cassou todos os mandatos de prefeitos do interior. Em 1927, assumiu o primeiro prefeito, Laurentino Bezerra. Aí, o vice seria o intendente mais votado, que foi Florencio Luciano. Né? Então, prefeito Laurentino Bezerra, vice Florencio Luciano. Tal. Assumiu em 1927, quando foi em 1928, disse: Florencio, vamos fazer o seguinte, você assume aí. Tá? Aí eles dividiram o mandato. Só que em fins de 1929, irrompeu a Revolução de 30, que aí, cassou o mandato, anulou a eleição de todo mundo. Aí veio uma nova história política. Então, em 1930, vai surgir a figura de Getúlio Vargas com a Revolução de 30. Getúlio Vargas lidera a Revolução de 30 e ele tem como política desestabilizar as oligarquias locais. Pensando nisso, ele nomeou interventores para todos os estados do Brasil da época. Ele destituiu todos os governadores e colocou no lugar pessoas que eram da confiança pessoal dele e que, de preferência, eram pessoas que eram estrangeiras, eram estranhas àquele estado. Nunca era uma pessoa do local. E essa política de intervenção ela acontece em Parelhas também. Laurentino Bezerra foi deposto para ser colocado um prefeito que era alguém que veio de fora e ficou por muito pouco tempo. Um desses interventores como prefeito, que marcou a história de Parelhas e que ficou por vários anos como interventor, ele era da Banda da Paraíba, foi o Ageu de Castro. Em 1932 assumiu a prefeitura de Parelhas o paraibano Ageu de Castro. E ele era muito autoritário. Tá? Mas também era muito empreendedor, tanto que quando ele chegou em Parelhas, a primeira providência dele foi criar o primeiro plano urbanístico da cidade. Só que ele era perseguidor, ele era autoritário
e encontrou resistência, mas terminou tudo isso, essas hostilidades, como a história relata, né? Um tiroteio em praça pública. Em 1934, aconteceu o episódio conhecido como Tiroteio de 30, na cidade de Parelhas. Ageu de Castro pertencia à facção política da Aliança Liberal de Getúlio Vargas, e aqui em Parelhas eram conhecidas como pelabuchos. E os adversários de Parelhas, da elite de Parelhas, eram os perrepistas. Florencio Luciano, Antônio Elisiário, Laurentino Bezerra, toda a elite de Parelhas eram os perrepistas adversários, oposição a Getúlio Vargas, ao interventor Mário Câmara e, consequentemente, a Ageu de Castro. E esse confronto armado que teve em Parelhas no dia 13 de agosto de 1934 foi provocado por um comício dos perrepistas, certo? Porque veja bem, quem decretou a emancipação política de Parelhas foi o então governador na época, José Augusto Bezerra de Medeiros, antes da Revolução. Decretou e tal. Então os parelhenses ficaram devendo a ele essa gratidão de ter emancipado Parelhas, é um político querido e tal. Em 1934 ele se candidata, já fora como ex-governador, se candidata a deputado estadual e vem para Parelhas fazer um comício. E Ageu de Castro soube e mandou um recado para a caravana dele. Se vier, será recebida a bala. A caravana era perrepista, né, de José Augusto, e Ageu de Castro era o inimigo político pelabucho na prefeitura. E Ageu de Castro logo disse, se vier, vai ser recebida a bala. Tá? Não vê, não. E os caras de lá receberam o recado e disseram, então a gente vai. Vamos assim mesmo. Né? Que esse recado, inclusive, José Augusto recebeu em Acari, quando já vinha em Acari. Aí disseram, não, vamos. Não tem problema não, vamos ver se o cabo é homem mesmo. Né? Só que Ageu de Castro só mandou o recado e nem estava em Parelhas no dia da confusão. Tinha viajado. E José Augusto chegou, fez o comício, tem uma foto desse comício, né, na Praça Arnaldo Bezerra, aquela coisa toda. E lá para as tantas, um pelabucho, lá na periferia, atrás do muro, deu um tiro para cima. Um tiro aleatório, com um rifle, sei lá, um fuzil, rifle. E isso começou a confusão. O pessoal já assustado, né? Começou a confusão e correu todo mundo para cá. Os pelabuchos correram para casa pegar as armas e os perrepistas também. Vamos trabalhar que eles vão brigar. Os perrepistas se aquartelaram, se reuniram ali na esquina da hoje a Casa de Cultura. Ficou todo mundo ali, os atiradores. E os pelabuchos ficaram na frente da casa de Ageu de Castro, que é onde hoje é a residência de Dr. Sévolo, a Mercadinho de Besourinho ali, sabe? Os pelabuchos ficaram ali. Então ficaram trocando tiros entre eles. Né? Isso numa segunda-feira, dia de feira em Parelhas. Cidadezinha pequena. E de lá de Natal, Ageu de Castro foi-se embora. O interventor disse, olha, Ageu, não vai mais não. Eu vou botar um cabo lá do meio deles, um perrepista lá no seu lugar, ver se esse cabo calar a boca. E de fato foi nomeado Severino Elias Pereira, neto, sobrinho de Antônio Elisiário, perrepista, então pronto, acabou a confusão. Mesmo com a nomeação de Severino Elias, aqueles tempos não pareciam que iam ser fáceis. Em 1939, tem início a Segunda Guerra Mundial. Foi um período muito difícil aqui para o interior, em especial para Parelhas, que passou por todo esse processo de conflito local e logo em seguida vieram as notícias da Segunda Guerra Mundial. No final de 1939, já um ano que a guerra tinha começado, foram convocados 88 pracinhas parelhenses, 88 reservistas, rapazes. Imagine a notícia, 88 parelhenses para ir para a guerra, na Itália.
Aviões passavam por aqui, a população não conhecia avião, então isso assustava bastante. Até hoje você vê pessoas que, quando passa um avião, tem susto. Imagina naquela década de 40 que as pessoas mal estavam acostumadas com automóveis, e aí passa um avião e as pessoas têm medo, porque sabem também que está acontecendo um conflito mundial, um conflito armado mundial, e tem medo até que chegue até aqui. Causou um temor, um desassossego nas comunidades do interior, que não foi só Parelhas, né? E lá vai 88 parelhenses para a guerra. Pessoas simples, pessoas da zona rural, pessoas comuns, que jamais tinham pensado em vestir um fardamento, um coturno, uma arma pesada, estavam sendo convocados para ir para a Itália, para um lugar que eles não conheciam, para a Europa, para guerrear em nome de quem ninguém sabia. Eles também não compreendiam por que eu preciso guerrear. Eu acho que isso é o grande dilema na cabeça de todo soldado, por que eu preciso guerrear. Então muitos foram para a guerra, muitos voltaram, inclusive até consta-se que muitos voltaram com problemas mentais, porque a guerra realmente é tenebrosa, ela provoca isso no psicológico das pessoas. E muitos pracinhas parelhenses foram, alguns não chegaram sequer a guerrear, né, não fizeram parte, porque a guerra acabou em 45 e o Brasil ainda estava enviando tropas. Alguns voltaram no meio do caminho sem ter tido uma oportunidade de lutar no fronte de verdade. Mas consta-se que parelhenses também fizeram parte de tropas que guerrearam na Itália. Do meio para o final da guerra, houve um episódio que marcou a história de Parelhas, que foi a morte do ex-combatente Lauro Vigílio, filho do intendente Manuel Vigílio do Nascimento e neto do patriarca Bernardino de Sena e Silva. Segundo a história, o navio Cruzador Bahia, que ele servia, foi torpedeado por um submarino alemão e nesse ataque morreu Lauro Vigílio, que é considerado o herói de guerra da Segunda Guerra Mundial aqui em Parelhas. Então, quando eles voltaram, aí foi que vieram as verdadeiras informações sobre a guerra. Há relatos, inclusive, em 1945, no dia da rendição do Japão, que a guerra foi declarada extinta, que tinha acabado, né? Todos os sinos das igrejas do Brasil tocaram, né, anunciando o fim da Segunda Guerra Mundial. Inclusive aqui em Parelhas foi feito esse alerta, né, de que a Segunda Guerra Mundial haveria acabado com o repique dos sinos. A guerra havia acabado. Um respiro de alívio para o mundo e para os parelhenses. A cidade continua seus passos. E na mesma década de 40, surge a lenda da Princesa da Serra, criada por Anastácio Pereira. Apesar de ser tempos difíceis, havia em Parelhas, né, um cidadão que ele era muito letrado, ele era topógrafo, né, que era o doutor Anastácio Pereira, da família do fundador Félix Gomes, era neto de Félix Gomes, tá? E ele gostava muito de escrever, era um cidadão letrado. E nessa época, quando começaram as explorações na Serra do Boqueirão, por empresas americanas, né, que estavam procurando urânio, ficou uma coisa assim, e eles vinham muito fazer escavações lá, e doutor Anastácio teve aquela sensibilidade de criar uma lenda para se sobrepor àquele movimento que tinha lá de derrubar a serra, aquela coisa toda. Então ele criou a lenda da princesa, que é exatamente o que a gente já conhece, que haveria naquele local, na serra, uma janela onde ali dentro jazia uma princesa com o seu tesouro, né?
e que alguém um dia poderia encontrá-la dentro daquela serra. A janela, na verdade, é um grande lajedo em posição vertical, de cor vermelha, que a gente praticamente só vê à tarde por causa da luz do sol, né? E também, Dr. Anastácio viu a silhueta da Serra do Boqueirão a oeste, por exemplo, da Sussuarana, até da Ponte Grande, do Rio Seridó. Se a gente observar bem, a silhueta da Serra do Boqueirão é como se fosse uma mulher deitada, que tem a cabeça e tem o busto, e enfim, como se fosse uma mulher deitada, e Dr. Anastácio teve a inspiração de criar essa lenda da princesa, que é uma das mais conhecidas aqui da comunidade de Parelhas. A iluminação pública é inaugurada em 1948 por Florencio Luciano, enquanto prefeito nomeado. Mesmo nesse período de estagnação administrativa com os prefeitos nomeados, Florencio Luciano ele tinha sempre uma visão de beneficiar, uma visão progressista. E havia, antes de 1948, havia um sistema de motor para iluminar a cidade precariamente, muito precário. Se eu não me engano, porque não há fatos que registrem, até esse motor era a vapor, movido a lenha. Então era muito precário. Em 1948, Florencio Luciano conseguiu instalar o sistema de iluminação pública puxado por motor a diesel, que aí ficou chamado motor das luzes. Esse motor era um motor a diesel, ele ficava onde hoje em dia é o almoxarifado da Prefeitura de Parelhas. Aquele prédio que fica quando você vai para São Sebastião, você passando direto, descendo direto na rua ao lado da Prefeitura, aí segue em frente, aí tem lá o nome, almoxarifado. Então era ali onde ficava esse motor, né? Era um motorzão a diesel, ele gerava eletricidade, energia até, se não me engano, 10 horas da noite. Às 10 horas da noite ele era desligado e a cidade ficava no maior breu, né? Só quem tinha sua lamparina em casa, seu lampião, é que ia ter alguma luz. Até 1950, o abastecimento de Parelhas era feito por burros que traziam água e muitas pessoas trabalhavam fazendo esse transporte. Era feito por tropas de burro, né? Com barris, que diariamente eles saíam na rua vendendo água, né? Já tinha as encomendas. Tinha um senhorzinho que era o seu Zusa, ele tinha um jumentinho dele e eu acho que eram 2 tonéis de 200 litros soldados um no outro, que era preso na carroça dele. A gente durante muito tempo comprou água a esse homem, água potável, né? Ele tinha suas cacimbas que ele pegava essa água e vendia na rua. Então durante muito tempo em Parelhas a água potável ou era de cisternas que a pessoa tinha na própria casa, ou era comprada de pessoas que vendiam em jumentos essa água. Eles iam pegar em cacimbões e coisas do tipo, né? A partir dos anos 50, a periferia começa a se formar em Parelhas, com a vinda de retirantes de outras partes e a sua fixação nas terras ao redor da cidade. Bom, ainda nesses tempos, na década de 1950, era bastante visível o trânsito de retirantes de famílias nômades que transitavam pelos interiores. Aqui em Parelhas eles vinham normalmente da Paraíba, até mesmo do Ceará. Eram famílias inteiras de pessoas sem emprego, sem condição de vida, que viviam pelas cidades, angariando comida, não tinha trabalho. E aqui em Parelhas era muito visível, até porque era um espaço de trânsito bastante intenso, por ser até um município fronteiriço do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Então, muitas dessas famílias, elas chegaram e ficaram em Parelhas. Daí começaram a se formar algumas periferias da cidade, né? Com exceção do bairro São Sebastião, que na verdade era uma comunidade quilombola histórica, que começou desde a fundação do município,
as outras periferias iam se formando, muitas vezes acolhendo essas famílias de retirantes, né, que passavam por aqui e resolviam ficar. E com o progresso do município de Parelhas, né, precisava-se de trabalhadores, e então eles eram acolhidos aqui, e essas periferias elas acolheram esse pessoal todo e começaram a se formar várias delas, ao redor, evidentemente, nos arredores da cidade. E é importante dizer que nessa época não existia por parte do poder público o interesse de promover um desenvolvimento social. Esse chamado estado de bem-estar social, que é praticado por países europeus, no Brasil isso não existia, né? Então a pobreza era identificada como uma fatalidade e quem era pobre ou miserável que se virasse. E se cometesse crime era para prender, matar ou algo do tipo, né? Então há essa violência que é fomentada pelo Estado contra as pessoas em extrema pobreza. E Parelhas não vai escapar disso, né? Na década de 50, também é construída a maternidade Dr. Graciliano Lordão e instalada as difusoras de alto-falantes que ficavam em alguns postes da cidade. O alto-falante ficava num poste na esquina do Clube Centenário, que não havia na época nem o Clube Centenário. Ficava na esquina, onde depois que o motor da luz funcionava, que tinha energia elétrica, era ligado os aparelhos lá para tocar músicas para, à noite, animar o pessoal através das músicas daqueles tempos. Quando havia um evento, por exemplo, alguém rico, poderoso na cidade falecia, então ligava-se o motor das luzes para o alto-falante anunciar a morte daquela pessoa. E não só esses eventos, mas outros eventos importantes, então era ligado o motor para o alto-falante funcionar e anunciar o que poderia ter acontecido. 1954. Alguns anos após o fim da Era Vargas, o sistema democrático e político aos poucos volta a funcionar. Aqui em Parelhas foi eleito, na retomada das eleições, foi eleito Florencio Luciano, que, além de um líder político muito ativo, ele era muito empreendedor. E, de fato, já havia em Parelhas as duas usinas para beneficiamento de algodão, a do próprio Florencio Luciano e Arnaldo Irmãos, que davam assim uma alavancada na produção do algodão e melhorava a economia de Parelhas de alguma forma. Dava mais emprego, melhorava o preço do algodão, melhorava a produção e o progresso de Parelhas foi se retomando. Um ano depois, 1955, o açude do Estado é construído para servir de reservatório de abastecimento da cidade. Foi inaugurado o açude de Septo Rosado, o açude do Estado, né, que servia exatamente de reservatório para abastecer a cidade de água doce, água de beber. Porque as águas das cacimbas do leito do rio Seridó era água salobra. Ela não era muito própria para beber, embora não fosse contaminada, né? Então, o açude do Estado foi uma das coisas que melhorou o serviço de abastecimento d'água em Parelhas. Nesse mesmo ano, 1955, se inicia as preparações do que viria a ser a Festa de Janeiro, mais marcante da história da cidade. Bom, 1955 foi um ano praticamente das pessoas, da comunidade se preparar para o ano seguinte, que seria o primeiro centenário do município de Parelhas, né? E não se pode deixar de falar, e se fala muito, que o então prefeito era Florencio Luciano. E Florencio Luciano sempre gostou muito dessas comemorações, desses eventos cívicos, né? E ele tratou de fazer toda essa preparação, deixar marcado na história de Parelhas esse ano do centenário. A começar pelas construções. Ele se associou
a elite de Parelhas, ao rico de Parelhas, para construir o Clube Centenário, para esse clube ficar marcado como o marco do centenário de Parelhas, porque o Clube Centenário não foi construído com recurso público, e sim com a associação de várias pessoas, certo? Então foi construído, proposto, projetado e construído o Clube Centenário, para marcar exatamente o centenário, né? Foi construído também um matadouro público, onde hoje fica em frente ao Colégio Felipe Bittencourt. Ali foi um matadouro público inaugurado em final de 1955. Exatamente porque no ano seguinte ia haver muita festa, havia necessidade de abater animais, aquela coisa toda, então Florencio Luciano teve essa ideia. Também em propriedade dele, em imóvel dele, ele construiu uma barbearia moderna, porque a elite de Parelhas era muito vaidosa, gostava de tirar o cabelo, de tirar a barba, de engraxar sapato, e não havia assim uma barbearia, segundo a época, à altura dessa gente. Então ele, num prédio dele, ele construiu o famoso Salão Centenário, que ainda hoje existe, ainda hoje funciona, né? Esse Salão Centenário foi o maior sucesso, porque vieram aquelas cadeiras, na época eram as cadeiras modernas, vieram de São Paulo, para ali servir mais para a elite, né? Tirar a barba, aquela coisa toda. Foi o Salão Centenário e também a pavimentação das ruas adjacentes à Igreja Matriz de São Sebastião e à Praça Arnaldo Bezerra, para que no ano seguinte se tivesse uma paisagem à altura da festividade do centenário. O maior evento municipal da história de Parelhas, né? Mesmo outros eventos posteriores talvez não tenham tido o impacto que esse teve, né? Foi formada uma comissão, essa comissão tinha o prefeito da época, o padre da época, professores, alguns membros da elite local, representantes também de setores populares. Nesse meio tempo, a torre da igreja estava sendo ampliada, estava em reformas, né? Chegar até a altura definitiva. Então foi um evento que de fato foi amplamente noticiado no Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia, Câmara Cascudo participou dele, o famoso folclorista nordestino, né? O cara tem uma produção histórica impressionante. Ele veio discursar aqui. Esse cara foi uma das pessoas que discursou, né, durante esse evento. E você tem documentos e livros que registram esse centenário, né? Eu vi lá no arquivo da Prefeitura de Parelhas, inclusive eu vi entre as assinaturas a dele, de Luiz da Câmara Cascudo, né? Entre outras autoridades que tinham reconhecimento já a nível de Brasil. 10 de janeiro de 1956, o grande dia chegou, o dia do centenário e da 100ª festa de São Sebastião. Ela foi diferente, foi mais participada, né? E teve um foco exatamente nos 100 anos de Parelhas. Além do foco religioso, que era o padroeiro São Sebastião, incorporava-se também os 100 anos do município de Parelhas. Isso aí foi um grande diferencial. Algumas fotos da época até mostram, né, havia muitas pessoas assistindo aquele evento, então certamente o engajamento da população foi muito grande. Bom, então o mês de janeiro, de 10 a 20 de janeiro de 1956, foi onde se aconteceram os eventos todos de comemoração do centenário de Parelhas. E a culminância foi no dia 20, quando inclusive foi apresentada à sociedade parelhense, né, um selo comemorativo dos 100 anos de Parelhas, que foi lançado pelo Correio, né? Além da inauguração da estátua, teve a presença de Luiz da Câmara Cascudo. Enfim, foi um momento assim diferente, um momento especial da história de Parelhas, essa comemoração de 10 a 20 de janeiro. O ano de 56 é realmente o ano da Parelhas, enquanto cidade que
digamos assim, chegou a seu momento de maturidade enquanto espaço urbano, né? A partir daí, o que vem depois são progressos subsequentes a esse marco, né? A partir desse ano, vários símbolos que definem o que é ser parelhense já estão bem formados e continuamos a nos desenvolver até o que somos hoje. O que nós somos, em essência, hoje, tudo isso que nós chegamos, a cidade que nós somos hoje, é fruto de um passado, de uma construção, desde aquele momento lá, da fundação da povoação, da pecuária, da produção do algodão, dos tropeiros que por aqui passaram, dos políticos que construíram a nossa história, que fizeram a emancipação, que lutaram para construir coisas que até hoje podem ser vistas na cidade. O que nós somos é justamente a consequência de tudo isso. É preciso que a gente tenha um olhar com mais curiosidade, não só por saudosismo, porque a história não deve ser vista só com saudosismo do que passou, mas analisar o que os grandes pioneiros, o que o povo fez para nós chegarmos onde estamos, né? Porque se não houvesse toda essa história de tantas lutas, de tantas vitórias e de tanta coisa, nós não estaríamos aqui contando. Sem saber quem nós somos, amar, respeitar e valorizar nossa história de vida fica cada vez mais difícil. Mas, quando tomamos consciência de onde viemos, quando realmente conhecemos a história de nosso povo, se torna mais simples descobrir onde se quer chegar. Nós somos consequência disso, nós somos uma parte dessa linha histórica que continua seguindo um fluxo eterno. A história, ela não tem fim, nós vamos seguindo e amanhã os nossos filhos serão herdeiros do que nós somos hoje. Nós estamos construindo progressivamente o futuro. É isso que a história nos ensina.